Fala prevencionista, prevencionista, como lidar com os riscos psicossociais no ambiente organizacional? A NR1 foi alterada e nessa alteração da NR1, além de vários itens que foram alterados, itens referentes ao gerenciamento de riscos ocupacionais, ali o item 1.5 da NR1, que não é pouca coisa, diga-se de passagem, dentro dessa atualização toda da norma, entrou em cena também os riscos psicossociais. A NR35, trabalho em altura, e também, quando a gente fala de espaço confinado, já existia uma avaliação psicossocial para esse tipo de atividade. E agora também nós temos os riscos psicossociais dentro da NR1. Primeira coisa importante é dizer que o objetivo dessas duas coisas são diferentes. Quando a gente fala de trabalho em altura, ou seja, NR35, quando a gente fala de segurança no espaço confinado, ou seja, NR33, nós estamos falando de uma avaliação psicossocial para determinar se o trabalhador está apto para atividade em altura ou espaço confinado, que é uma coisa. Quando a gente fala dos riscos psicossociais dentro do contexto da NR1, nós estamos falando de gerenciar esses riscos no contexto da NR1, o que é outra coisa. Então, pois bem, como é que eu gerencio esses riscos, esses fatores psicossociais dentro da minha empresa? É sobre isso que nós vamos falar. Como é que eu lido com isso no dia a dia? Enfim, observar essas questões relacionadas aos riscos, fatores psicossociais, tende o que? A elevar o bem-estar do trabalhador, que tende a colaborar para a própria produtividade do trabalhador. Então, aquelas empresas que possuem uma cultura de segurança mais madura, boa parte delas já trabalham com isso mesmo antes da norma entrar em vigor. Outras que têm uma cultura de segurança um pouco mais imatura, elas vão começar a trabalhar com isso agora e também não tem problema nenhum em relação a isso, afinal, só começa a vigorar a partir de março. Lógico, a empresa já tem que se adequar, já tem que buscar, estar apta do que fazer para evitar problemas, como multas e outras dores de cabeça que estão relacionadas para empresas que não cumprem os preceitos mínimos, que são as normas regulamentadoras. Quando a empresa não lida com os riscos psicossociais, e quando ela tem esses riscos no seu dia a dia de trabalho, o que pode acontecer? Pode levar o trabalhador a ter estresse crônico, pode levar o trabalhador a ter esgotamento profissional, o famoso burnout, pode levar o trabalhador a ter afastamentos por outras doenças de ordem psíquica, podem levar a empresa a ter prejuízos financeiros. Então, trabalhar com essas questões, além do olhar normativo, é fundamental para a própria empresa diminuir o seu custo produtivo. Então, como lidar com os riscos psicossociais, depois dessa introdução toda? Bom, é fundamental saber o que procurar. Então, observar o que são os fatores, os riscos psicossociais. Tem até uma NBR que fala sobre a segurança psicológica, Eu vou colocar aqui o número dela aqui para você ler. E ela traz vários elementos interessantes que a gente pode ler e tentar identificar dentro da nossa empresa. E também, quando a gente fala de identificação dos riscos, você pode fazer um diagnóstico na sua empresa para identificar os fatores que possam estar impactando a saúde psicológica dos trabalhadores. E esse diagnóstico pode ser feito através de uma pesquisa de cultura organizacional, uma pesquisa de cultura de segurança, observar os indicadores de saúde ocupacional da sua empresa, também pode fazer sentido, observar o comportamento das equipes, também pode fazer sentido. O que mais que a gente pode fazer? Fortalecer a liderança, os líderes serem treinados, serem capacitados, serem estimulados a lidar com os fatores de risco, os líderes serem ensinados a como
conversar com os seus liderados, a como lidar com os erros dos liderados, a como lidar com um acidente de trabalho. Tudo isso ajuda muito, porque o comportamento da liderança, em muitos casos, é um fator que gera ausência de segurança psicológica. Então, capacitar, orientar e acompanhar o comportamento dos líderes faz muito sentido. Muitas empresas têm até me contratado para eu ir lá ministrar treinamento para os líderes sobre fatores humanos, sobre cultura de segurança, sobre percepção de risco, e tudo isso aumenta muito. Muitas vezes o líder tem uma crença irrealista em relação ao trabalhador. Isso porque boa parte dos líderes no Brasil, eles são elevados a líderes porque produzem bem e não porque sabem lidar com gente. Então o líder acaba sendo promovido de um trabalhador de nível médio ou nível mais baixo para líder sem ter habilidades humanas, sem saber como lidar com gente. Então a empresa fortalecer esse lado do líder é fundamental. O que mais que a gente pode ter? Ter um foco, né, na promoção do equilíbrio em relação ao trabalho, em relação à vida. Então, tem empresa que extrapola o ambiente organizacional, trazendo o quê? Flexibilidade da jornada de trabalho, programas de bem-estar, incentivo ao descanso. Tem empresas que fornecem para os trabalhadores planos de academia, planos de saúde, planos de acompanhamento psicológico dos trabalhadores. Então, tudo isso pode ajudar o trabalhador a equilibrar melhor as demandas do trabalho com a sua vida no dia a dia. O que mais que pode ser feito? Oferecimento de suporte psicológico, né? Ter à disposição serviços que apoiem o trabalhador do ponto de vista psicológico podem fazer muito sentido. Então, grupos de apoio, orientação sobre saúde psicológica, tudo isso pode fazer muito sentido para o trabalhador lidar com as questões psicológicas, que tanto podem ter origem no ambiente de trabalho, como podem ter origem no seu lar e ainda assim impactar o ambiente de trabalho, e ainda assim muitas vezes o ambiente de trabalho acaba agravando, né, esse mal-estar psicológico, digamos assim. Outra coisa que também pode fazer muito sentido, né, avaliar o estilo de comando da empresa. Tem muita empresa que o estilo da empresa é manda quem pode e obedece quem tem juízo. E nesse tipo de empresa, o nível de segurança psicológica tende a ser muito baixo. É aquelas empresas onde o trabalhador, não fala nada, não tem coragem de relatar acidente, não tem coragem de relatar os próprios desvios, não tem coragem de relatar os erros, não tem coragem de comentar sobre os erros do colega. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. A regra é: fique calado se você não quer ter problema. Calado. Você foi contratado para produzir. Então, empresas com esse estilo de comando tendem a ter sérios problemas quando a gente fala de fatores psicossociais. Portanto, varrer o medo para fora do ambiente organizacional é um fator muito importante para florescer uma cultura de cuidado e respeito no ambiente de trabalho e isso, lógico, fortalecer o nível de segurança psicológica dentro da organização. E o que mais que pode ser feito? Estabelecer, né, uma comunicação aberta e transparente, ou seja, garantir que os trabalhadores se sintam ouvidos e tenham um canal de fácil acesso. Hoje, quase todas as empresas têm canal de comunicação. Agora, a pergunta é, em quase todas as empresas, os trabalhadores se sentem ouvidos? O que você acha, prevencionista? Escreve aí abaixo. Você acha que o pessoal se sente ouvido, sim ou não? Bom, o que eu tenho percebido nas empresas é que não. Muito embora tenha canais, muitas vezes os trabalhadores têm medo de usar os canais e em outras eles nem sabem como usar os canais. E tem trabalhadores que, inclusive eu já entrevistei alguns deles, que eles falam o seguinte:
eu não confio nos canais de comunicação da empresa. Porque toda vez que a gente usa o canal de comunicação da empresa, rapidamente o líder sabe que a gente falou dele, rapidamente o líder sabe o que a gente relatou lá, e não deveria ser assim. O canal, né, de comunicação deveria ser um canal confiável. Se é para ser confiável, tem que ter algum nível de sigilo. Então, a ausência de canais de comunicação é um problema, mas ter comunicações, ter um canal de comunicação ou ter canais de comunicação que não funcionem também não ajuda muito. Daí tem empresas que até criam canais de comunicação, mas são canais de comunicação muito frios, né? É a caixinha de sugestão, que ninguém nunca responde às sugestões do trabalhador. É um canal que está lá no site, mas que não é confiável. Então, muitas vezes, vale a pena até a empresa, dentre os vários canais que ela tiver, ter algum canal presencial. Tem pessoas que gostam de sentar frente a frente com alguém, poder conversar, olhando olho no olho. Lógico, a tecnologia está aí, ela veio para facilitar, mas quando a gente fala de comunicação aberta e transparente, em muitos casos é impossível fugir do olho a olho. Então, o prevencionista avalie os canais de comunicação da sua empresa para saber se eles são canais confiáveis aos olhos do trabalhador ou não. E se eles não são confiáveis aos olhos do trabalhador, tente descobrir o porquê e tente encontrar uma forma de superar essa adversidade. Para ter um nível de segurança psicológica bacana e ter um nível de riscos, fatores psicossociais lá embaixo, ter feedbacks constantes é simplesmente indispensável. E isso não vai acontecer em empresas onde os próprios canais de comunicação não funcionam. E por fim, né, lidar com o estresse também é fundamental, né? Há empresas que implementam até programas de meditação, que pode funcionar dependendo do tipo de empresa, sim. Então a empresa tem que encontrar alguma forma de lidar com estresse. Tem outras que investem em canais de grupos de escuta ativa, onde os próprios trabalhadores vão conversar sobre os conflitos internos, sobre engajamento das equipes, sobre os problemas encontrados dentro do processo produtivo. E quando esses canais funcionam é bacana porque podem trazer para a empresa aprendizagem organizacional. Ora, se eu consigo identificar através de um grupo de conversa o que está gerando estresse nas equipes, que maravilha! Talvez a gente consiga resolver essa situação, diminuindo o nível de estresse na equipe. Excelente! Então, esses grupos, né, de diálogo, de conversa, grupos de aprendizagem, também podem fazer muito sentido dentro da organização. Então, prevencionista, indo para a reta final, algumas das medidas sugeridas aí cabem em qualquer ambiente organizacional, já outras não. É importante você identificar dentro da sua empresa, dentro da sua realidade, o que cabe melhor. E identificar dentro da cultura de segurança da sua empresa qual ação está mais adequada ao nível cultural. Porque tem algumas ações que são muito bacanas, mas que ainda não estão adequadas ao seu nível de cultura. Então precisa desenvolver a cultura para depois implementar aquela ação. Enquanto isso, pode a empresa ir trabalhando outras ações em nível paliativo, né, digamos assim. Importante lembrar que qualquer ação que se choca contra a cultura, ela tende a não prosperar. Então, trabalhar a cultura é fundamental. Gerenciar os riscos psicossociais é um trabalho louvável e exige um olhar atento e estratégico por parte das lideranças e das equipes, né, relacionadas à gestão aí da sua empresa. Além de promover um ambiente saudável, essas iniciativas tendem a ajudar a criar um clima organizacional produtivo, de bem-estar, e tudo isso acaba, lógico, né, beneficiando os indivíduos que fazem parte dele. E, logicamente, quando isso acontece, todos têm a ganhar. Eu espero que essas reflexões tenham feito sentido para você. Se você tem perguntas sobre esse assunto, deixa aí abaixo. Estamos com vagas abertas para o nosso curso Descomplicando o GRO e o PGR, versão 2.0. Se você quiser se inscrever, o link também está aí abaixo. Fique de olho no nosso canal, porque vem muita coisa boa por aí, hein? Esse vídeo é patrocinado pela SOC, é o software de SST mais completo do Brasil.
para você cuidar do seu PGR, para você cuidar dos seus treinamentos, para você enviar o seu e-social e muito mais. Quer saber mais sobre o SOC? Que tem uma super equipe, super qualificada para te atender? Acesse o site e, se for o caso, entre em contato com eles sem compromisso. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Falou-se!